5 e o versículo 17. Repete para nós o livro aí, o capítulo, o versículo, pastor. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Amém. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Apenas um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo, irmãos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo. Quem crê que você está em Cristo diz amém? Amém. Amém. Aleluia. Então é o que está dizendo a palavra. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Foi o que Jesus disse lá para Nicodemos, quando ele teve o encontro com Nicodemos. E Jesus disse para Nicodemos assim, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele não entendendo, ele disse: mas como pode, Senhor, um homem sendo velho? Porque ele se considerava como um homem velho, né? E com certeza era um homem de idade. Aí ele disse: mas como pode, Senhor, eu sendo um homem velho, pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então quer dizer que Nicodemos, ele não estava entendendo nada o que Jesus estava falando para ele. Por isso, né, irmãos, que é importante nós entender o que Jesus fala conosco. Entender aquilo que Jesus sempre está falando conosco, através da sua palavra. Amém. Então Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Amém. E ele disse para Jesus: mas como pode? Um homem sendo velho pode porventura se tornar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: em verdade eu te digo, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água, Jesus estava se referindo no batismo. O batismo nas águas. E nascer do Espírito é uma vida nova com Jesus. Amém. Uma vida nova. Deixar a vida, né, de pecado, a vida de engano, a vida de falsidade, a vida de mentira, a vida do erro, do pecado, né? E seguir a verdade que é Jesus. Aleluia. Então, assim, quando a pessoa abandona os seus pecados, a sua iniquidade, então ele passa a nascer do Espírito. Aleluia. É um novo nascimento
no espírito, né? Porque a pessoa não vai mais praticar o pecado. A pessoa vai praticar as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é assim, irmãos. Se o nosso coração estiver para as coisas de Deus, né? Tudo que nós procurar fazer, nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. Porque o nosso coração está voltado para Deus. Então assim é a pessoa que é nascido do Espírito. É um novo nascimento, né? Por isso diz aqui a palavra, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? A palavra de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, né, irmãos, tem que ficar no passado. Tem que ficar no esquecimento. As coisas velhas, que é do pecado, que é aquilo que não agrada a Deus, que é aquilo que é errado, né? Então tem que ficar no nosso esquecimento. As coisas velhas. Amém. Glória a Deus. Assim como Deus fala dizendo, não lembrei das coisas antigas e nem considerei as passadas. Não lembreis das coisas antigas e nem considereis as passadas. Aleluia. Então, nós que servimos a Deus, né, irmãos, somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E o bom mesmo, né, irmãos, é a pessoa esquecer aquela vida de erro, aquela vida, né, de pecado, de coisa errada, aquela vida, né, longe de Deus. Amém. Esquecer e lembrar agora na vida nova com Cristo. Pensar no nosso daqui para frente. E devemos, irmãos, procurar lembrar somente das coisas passadas, as coisas que foram boas. As coisas boas, né? Então aí nós podemos lembrar, né? Mas as coisas velhas nós temos que deixar no esquecimento. Amém. Só o que nós podemos, né, irmãos, é testemunhar, né? Testemunhar o que Deus fez na nossa vida. A mudança que Deus fez na nossa vida. Mas nada, né, irmãos, contar nosso passado para ainda se gloriar naquelas coisas do passado que a pessoa fazia, né? Porque tem pessoas, né, irmãos, que quando se converte, eles vêm para a igreja e aí eles começam assim testemunhar daquilo que fazia lá no passado, mas com o espírito de querer se gloriar ainda. Com o espírito de querer se aparecer ainda naquilo que praticava de errado. Então, assim nós não podemos, né, irmãos? Nós podemos testemunhar o nosso tempo do passado e o que Deus fez na nossa vida, mas sempre ignorando aquele tempo lá do passado. Ignorando. Reconhecendo que estava errado.
Porque tem pessoas que dizem, eu quando era lá do mundo, eu era isso, era aquilo. Né? Mas muitas vezes, se a pessoa tiver ainda lembrando daquilo, né? Querendo relembrar para se exaltar, aquilo ainda está no coração da pessoa. Aquilo ainda não saiu do coração. Agora, se nós testemunhar, reconhecendo o tempo que nós estava errado, e tendo certeza que hoje a nossa vida é uma vida nova, né? Então aí Deus aceita, né? Deus aceita nós testemunhar. Deus aceita a pessoa testemunhar. Testemunhar para ver o que Deus fez, para as outras pessoas ver o que Deus fez na nossa vida. A transformação, a mudança que Deus fez na vida do ser humano. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo fez novo. Amém. Glória a Aleluia. Deus. E esta vida nova com Jesus, né, irmãos? É uma vida maravilhosa. É uma vida maravilhosa. Aqui sim, nós podemos passar por luta, dificuldade? Podemos passar sim. O próprio Jesus passou. Mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Aleluia. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Então, mesmo, né, irmãos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, mas o Senhor sempre está nos consolando, nos dando força, nos dando graça, nos dando vitória. Porque o pior, né, irmãos, é uma vida sem Jesus. O que poderia ser uma vida sem Jesus? Sem Jesus, né, irmãos, não somos nada. Tem uns cantores, uns servos de Deus, que eles cantavam um hino que dizia assim: sem Jesus não dá. Essa palavra dizia no louvor deles. Sem Jesus não dá. Aleluia. E é verdade. Sem o nosso Jesus não dá. Nós temos que prosseguir firme com Jesus em nosso coração. Aleluia. Irmãos, vamos preparar neste momento a Santa Ceia, mas vamos fazer uma oração antes da Santa Ceia? Vamos orar? Os irmãos podem colocar em pé, coloca em pé para nós estarmos orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença, porque cremos que o Senhor está em nosso meio. Pai querido, eu lhe agradeço pela mensagem que eu já tenho pregado, os louvores que já te louvamos aqui, Senhor, neste lugar. Te glorificamos, ó Deus, te exaltamos. O Senhor é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Continua, Pai, nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar, rodar, irmãos, o hino da Santa Ceia. A irmã, tem aí no telefone aí, irmã? Manivo. Eu sei, se a irmã... eu vou ver se ainda tem. Se eu não apaguei. Se a irmã tem aí, se ela não tiver, eu vou mandar aí. Vamos ver onde é que tá.
É no YouTube aí, da harpa cristã? É no YouTube. Eu vou mandar aí Deixa pra eu ver se nós. abre. Eu vou mandar aí. Vai ter que mandar de novo. Glória a Deus, aleluia. É esse primeiro aqui? É, o primeiro, mas depois o outro daí. Tá. Ô, Roberto, quer ligar lá, Roberto? A caixa tá ligada? É só levantar o volume e botar o coisinho aqui, ó. Tá abrindo. Não sei o que tá acontecendo com a internet. Glória a Não, Deus. tá aleluia. rodando, né? Liga lá. Nem precisa ligar. Precisa sim. Glória a Jesus, aleluia. Tá ligada, Roberto. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um Já manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celeste de almaná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua tua alma alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. mesmo Hoje tu me podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos amontassem os peixes amanhã, mas Jesus nos manda outra vez partir. ao tornar a Praia então, venha o fundo desse pão, e Jesus que os convida a cear. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo morto quem pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. vem faminto a Jesus vem cear. Glória a Deus. Eu vou dar uma paradinha um pouquinho, é só apertar aqui. Só aperta aí. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, hoje então é o dia da ceia do Senhor. Hoje sendo também, né, irmãos, o primeiro dia que a irmã Rosilene vai participar da Santa Ceia, né, após ser batizada, né. Demorou um pouco, né, demorou, mas chegou, né, chegou o momento de ser batizada e hoje será o momento, né, que já vai participar a primeira vez, né, da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. A Santa Ceia que ela representa, né, o corpo e o sangue de Jesus. E que traz, né,
a nossa comunhão, né, completa. A nossa comunhão perfeita com Cristo. É a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Então vamos fazer uma oração neste momento, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a Ti, Senhor, esses pedaços de pão. Transforma no Teu corpo, que não seja mais um simples pão, mas que seja o Teu corpo, que traz a nossa comunhão contigo, ó Deus. Porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que come, se não comerdes o corpo e o sangue do Senhor Jesus, não tem parte com o Senhor. Aleluia. E aquele que come e bebe, come do teu corpo e bebe do teu sangue, permanece em ti, e o Senhor permanece nele. E é por isso, meu Deus, que nesta noite nós iremos participar do teu corpo e do teu sangue. Consagra este pão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só ali do lado. Não consegui achar. Arruma lá do lado. Por favor. Aleluia, Jesus. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar. Aleluia, Jesus. Pois o vinho se mistura, Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai. Amém. Livro de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 24. Diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos participam. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais este momento, Senhor. Tão especial. Esse momento tão lindo, tão maravilhoso. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem nos segurado nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Com a tua mão de misericórdia, com a tua mão de poder, com a tua mão milagrosa, o Senhor tem nos segurado. O Senhor tem nos protegido, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Dá para colocar o outro hino ali, irmão? Para nós? Qual deles eu não sei. Tá ali, junto ali. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Fez desse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, como profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Graças a Deus, irmãos. Coríntios 11:25. 11:25 diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar neste momento? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus apresentamos a Ti estes cálices com este suco natural da uva, que eu creio, meu Deus, que através da nossa oração não será mais um simples suco, um simples fruto da vida, mas será o Teu sangue. O Teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem apagados e perdoados. Senhor, transforma no Teu corpo, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Todos participamos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos se colocar em pé, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Agradecer a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, eu creio que só resta nós agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus para cada um. Eu vou orar pelos irmãos. Os irmãos orem por mim. Se tiver alguém que está enfermo, em cumprimento da palavra, nós vamos ungir e vamos orar, porque não podemos, né, irmãos, esquecer da ordenança do Senhor Jesus, né? Que a Bíblia diz assim, que se está alguém entre vós doentes, chame os anciões da igreja e estes orem sobre eles, ungindo-o com azeite, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos orar. Se tem alguém que está enfermo, pode se aproximar da frente, que nós vamos ungir com óleo e vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. Bom, irmãos, eu quero pedir oração dos irmãos, né? Os irmãos continuem orando, né, em favor de mim, que eu também estarei sempre nas minhas orações, né, orando em favor dos irmãos. Peço oração dos irmãos também em favor da Rosilena, né, que ela está ali naquele trabalho, né, e que segundo a vontade de Deus, né, segundo o querer de Deus, Deus sabe de todas as coisas, né, e tudo está nas mãos de Deus, mas nós temos sempre que fazer a nossa parte, né. Então, que se for segundo a vontade de Deus, ela venha, né, passar o contrato, porque tem um contrato, né? Todas as empresas têm um contrato de experiência, né? Primeiro